Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Se engana quem pensa que o melhor projeto do futebol brasileiro passa por essas equipes. Hoje vamos falar sobre uma equipe que passou 8 anos na Série C, voltou com tudo e hoje em dia é o maior case de sucesso do futebol brasileiro. Um clube nordestino, senhoras e senhores, vamos falar sobre o Fortaleza. E eu quero falar com quem acredita no Lion, e eu acredito, por isso eu botei uns pila lá na KTO. A KTO é a casa de apostas oficial do Arquivo, e lá tu consegue fazer apostas a longo prazo. Eu botei uns pilinha, não muito, né, porque a gente sabe que é só pra se divertir, no título do Fortaleza na Copa Sul-Americana. Quem for mais ousado pode botar também no Campeonato Brasileiro, que também tá pagando muito bem. Mas vai lá só se for maior de 18 anos e, como eu falei, é só pra te divertir, pra dar uma brincada. Vai lá na KTO, fechou? Então bora pro vídeo. E pra mim, o principal motivo do Fortaleza estar onde está hoje em dia, a gente percebeu e conheceu muito bem no pior momento do clube. Eu tô falando, é claro, da torcida fanática que o Fortaleza tem, que enche o Castelão, que faz mosaicos maravilhosos, sensacionais, um melhor que o outro, mosaicos que correm o mundo inteiro com a qualidade da sua torcida. E uma torcida que merece, porque viveu o verdadeiro inferno. O Fortaleza, para quem não lembra, em 2006 estava na Série A do Campeonato Brasileiro. E nesse ano, o início da era sombria do Fortaleza começou com o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o pior estava por vir 3 anos depois. O Fortaleza chegava ao fundo do poço, sendo rebaixado para a Série C, a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. E a Série C é um capítulo à parte na história do Fortaleza, porque o clube diversas vezes batia na trave. Era muito comum o Fortaleza fazer boas campanhas nas fases preliminares e chegar na hora do jogo do acesso e tudo dava errado. Em 2012, por exemplo, o Fortaleza perdeu o acesso para o Oeste, clube da região paulista. Em 2013, para o Sampaio Corrêa do Maranhão. E em 2014, para o Macaé, clube do Rio de Janeiro. Só que a situação também era ruim no campeonato cearense, porque no pior momento do Fortaleza, o seu rival, o Ceará, empilhava uma série de títulos do campeonato estadual. E aí vem talvez o primeiro grande alívio da torcida do Fortaleza, porque no ano de 2015 o Ceará era recém-tetracampeão do campeonato estadual e enfrentava o Fortaleza na grande decisão. Isso porque neste campeonato, se o Ceará conquistasse o título cearense de 2015, iria conquistar um pentacampeonato pela segunda vez em sua história. No jogo de ida, o Fortaleza venceu por 2-1 e o Fortaleza estava na frente no jogo da volta, vencendo por 1-0, tomou a virada por 2-1 que garantiria o título ao Ceará. Mas Cassiano, nos acréscimos do segundo tempo, marcou um dos gols mais importantes da história do Fortaleza. Um gol que é tão importante que até hoje a torcida do Leão canta uma música homenageando aquele jogo, aquele jogador e aquele gol. Me arrepio ao lembrar aquele gol de Cassiano. O Fortaleza também conquistaria o título cearense em 2016, mas embora o domínio estadual retomasse ao Leão, aquele inferno da Série C não parava por aí. E uma certa freguesia gaúcha acontecia naqueles anos de 2015 e 2016. Como eu falei, o Fortaleza fazia boas fases preliminares, mas a Série C tinha o jogo do mata-mata, as quartas de final, que definiria os 4 que subiriam para a Série B do ano seguinte. Em 2015, o Fortaleza perdeu para o Brasil de Pelotas, e em 2016,
perdeu para o Juventude. E as duas muito parecidas, porque o jogo da volta era num Castelão lotado, os cearenses faziam a festa, uma festa linda, maravilhosa, um estádio lotado, mas eram os gaúchos que saíam comemorando. Mas aquela torcida não desistia, seguia ano após ano acreditando em um acesso. O Fortaleza, em 2017, iria para o seu 8º ano seguido na Série C. Era comum a torcida, principalmente do Ceará, utilizar o 8C para fazer chacota do Fortaleza e daquele momento. Mas a gente sabe que quem faz a máquina do futebol girar é a torcida. E o Fortaleza, por vários anos consecutivos, tinha uma das principais folhas salariais daquela competição. Isso era visto. O Fortaleza tinha um elenco muito maior, tanto que não foi complicado, por exemplo, trazer Antônio Carlos Zago, que vinha de grandes trabalhos de Juventude e Internacional, para assumir o Fortaleza em um momento tão complicado em mais um ano da Série C. E foi com o comando de Zago que o Fortaleza subiu, enfim, para a Série B, enfrentando o Tupi de Minas Gerais no mata-mata, no jogo de ida vencendo por 2-0 e na volta perdendo por 1-0, daquele jeito que só a torcida do Leão sabe. O Fortaleza segurou e enfim pôde comemorar um tão sonhado acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. E a gente sabe que os dias de luta haviam passado e os dias de glória estavam apenas começando. Só que torcida também não é tudo no futebol, a gente sabe disso, e por isso eu cito o segundo motivo que faz do Fortaleza ser um sucesso. Eu estou falando de sua gestão profissional. A ascensão meteórica do Fortaleza passa por um cara que assumiu a presidência do clube no final de 2017 e início de 2018. Eu estou falando de Marcelo Paz, figura conhecida por quem acompanha futebol por tudo que acabou fazendo nos próximos anos. Ele tem uma frase que ele costuma dizer que a bola não entra por acaso. E foi com a caneta dele, por exemplo, que o Fortaleza fez muitas das coisas que o coloca ao patamar que está hoje. Como, por exemplo, uma melhoria na estrutura do clube por meio do centro de treinamento, com gramado reformado, com academia, com equipamento de altíssima qualidade primeira linha. Outra coisa também foi uma preocupação com as dívidas do clube, diminuição das dívidas e se atentar, por exemplo, à folha salarial, não gastar mais do que pode, que a gente sabe que muitos clubes gostam de fazer isso, e uma preocupação com o salário em dia, coisas que fizeram e fazem ainda do Fortaleza um clube saudável. E tem mais coisa que eu vou contar daqui a pouco. E o ano de 2018 não marcava apenas o primeiro da gestão Marcelo Paz, mas também marcava o centenário do clube. E o técnico escolhido para a temporada de 2018 foi Rogério Ceni, com um trabalho que chamou a atenção do Brasil, porque o Fortaleza terminou aquela Série B com 71 pontos. Uma liderança de ponta a ponta, 9 pontos acima, por exemplo, do CSA, que foi segundo colocado daquela edição. Sem sombra de dúvidas, mostrava um gigante retornando ao lugar de onde nunca deveria ter saído. No ano seguinte, Rogério Ceni voltava a fazer história, conquistando o campeonato estadual e também, pela primeira vez na história do Fortaleza, a Copa do Nordeste. O Ceni, inclusive, foi tema de mosaico levantando a taça a orelhuda sob muita festa da torcida. E também em 2019, a afirmação do projeto Fortaleza, que passava longe da zona do rebaixamento. O clube terminou na 9ª colocação, garantindo pela primeira vez uma vaga à Copa Sul-Americana, uma vaga a uma competição continental. Mas no meio do caminho, o Rogério Ceni acabou abandonando o projeto. O Ceni acabou recebendo uma proposta do Cruzeiro, que brigava para não cair no Campeonato Brasileiro. Ele aceitou, você sabe muito bem a história, acabou não dando muito certo. E 1 mês e meio depois, ele voltava ao Fortaleza.
A temporada de 2020 foi um pouco mais dura, muito por conta da pandemia, que, claro, afetou todos os clubes, mas o Fortaleza aquele ano lutava para não cair. No início do ano, não, no início da temporada, até porque os estaduais ali terminaram quase na metade do ano. O Fortaleza até ganhou o campeonato estadual, mas no Brasileirão terminou na 16ª colocação. A mesma pontuação, por exemplo, do Vasco, que acabou sendo rebaixado, mas pelos critérios de desempate, o Fortaleza acabou permanecendo na Série A do Campeonato Brasileiro. Já para a temporada seguinte, a temporada de 2021, o clube começava ela com o Anderson Moreira, que logo foi demitido para dar lugar ao responsável pelo terceiro motivo do Fortaleza estar onde está. Obviamente estou falando do argentino Juan Pablo Vojvoda. E é muito engraçado porque Vojvoda era um técnico desconhecido, um técnico que tinha trabalhos em clubes menores, como Unión La Calera do Chile, mas que veio como uma grande aposta. O Vojvoda, por exemplo, quando chegou, dormia no CT do Fortaleza. Ele é muito identificado com o povo cearense, com o Nordeste, já fez caminhadas, por exemplo, para conhecer igrejas no interior do estado, mas não é só de carisma que vive o homem, e com um futebol completamente diferente, um futebol mais agressivo, ele é hoje em dia um dos maiores ídolos da história do clube. Já na primeira temporada, o Fortaleza de Vojvoda chegava às semifinais da Copa do Brasil, engrenou, começou muito bem, e no Campeonato Brasileiro terminava na 4ª colocação. Citando um jogo especial, é impossível não lembrar uma das primeiras atuações de um time dele, 5-1 no Internacional, um verdadeiro chocolate. Em 2022, uma temporada de altos e baixos. O Fortaleza começava conquistando o tetracampeonato cearense e também o seu bicampeonato na Copa do Nordeste. Na Libertadores, em um grupo com River Plate, Colo-Colo e Alianza Lima, conseguiu passar em segundo. Mas enquanto isso, no Campeonato Brasileiro, as coisas não iam bem. O Fortaleza fazia uma péssima campanha e fechava o primeiro turno com 75% de risco de rebaixamento. Aí a gente junta a gestão profissional com o trabalho do treinador. O que vários clubes do Brasil fariam? Demitiriam o Vojvoda. O Fortaleza não. Apostou na manutenção do treinador e acabou dando certo. O Fortaleza escapou do rebaixamento e viria forte para a temporada seguinte, disputando inclusive a Sul-Americana. E na Libertadores não deu. Fortaleza acabou caindo nas oitavas de final para o Estudiantes de La Plata. 2023 foi o ano que marcou o primeiro pentacampeonato cearense do Fortaleza, que mirava além do estado, queria o Brasil, queria, por que não, o continente. O Fortaleza passou sem nenhuma dificuldade na fase de grupos da Sul-Americana, num grupo que tinha São Lourenço, da Argentina, Estudiantes de Mérida, da Venezuela e Palestino do Chile. Passou por Libertad, América Mineiro e Corinthians no mata-mata, até chegar na sua primeira decisão continental, a final da Sul-Americana contra a equipe da LDU. E foi com requintes de crueldade, porque o Fortaleza abria o placar com o Lutero, mas acabou tomando o gol de empate que levou o jogo para as penalidades. E nos pênaltis acabou dando LDU. Mas o Fortaleza não tinha muito tempo para se alimentar e já pensava na próxima temporada e no futuro do clube. E lembra que eu falei da gestão profissional? Pois então, em setembro de 2023, o Fortaleza criava uma SAF um tanto quanto diferente. Porque ao invés das SAFs que a gente vê de Botafogo, de Vasco, onde é um cara muito rico que compra o clube, o Fortaleza se inspirou no Bayern de Munique, da Alemanha, onde ele não vende ações do clube, ele mantém o controle do futebol para si, mas administra como uma empresa. Isso fez com que o presidente Marcelo Paz assumisse como CEO da SAF do clube e deixasse a presidência.
Outro motivo legal de falar sobre o Fortaleza é do seu fornecimento de material esportivo. O clube, por exemplo, usa uma marca própria, a 1918. Marca que eu peguei lá no Memórias do Esporte. Isso mesmo, tu que quer comprar ou vender uma camiseta ou artigo esportivo, vai lá no Memórias do Esporte que eles têm de tudo. Eu tô deixando aqui embaixo o Instagram e o site do Memórias. Cara, tem Fortaleza, tem Inter, tem Grêmio, tem Flamengo, tem Palmeiras. A camisa que tu quiser tá lá no Memórias, mas tu tem que ir lá e dizer, cara, eu vim por causa do Weber, eu vim por causa do arquivo. Me dá essa moral. E cá estamos em 2024, ano onde o Fortaleza conquistou a sua terceira Copa do Nordeste e talvez a temporada mais ambiciosa do Leão. Isso porque o Fortaleza aprendeu com a pancada do ano passado, mas segue vivo na Sul-Americana de 2024. E principalmente, o Fortaleza hoje disputa o título do Campeonato Brasileiro. E tu acha difícil o Fortaleza ser campeão brasileiro? Bom, eu te digo que não é difícil. É só fazer o que o Fortaleza fez. É só ter uma torcida fantástica, uma torcida fanática que demonstra toda a sua paixão, que enche o estádio, que faz mosaicos maravilhosos. É só ter uma gestão profissional, uma gestão que não faz as coisas de qualquer jeito, que entende que a bola não entra por acaso. E principalmente um trabalho consistente de um cara que este ano alcançou a marca de 250 jogos pelo clube. Por todos esses motivos, eu digo sim, é muito provável o Fortaleza ser campeão este ano. Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de seguir as redes sociais do TikTok e Instagram, @ArquivoFutebolClube. Cara, se tu gostou desse vídeo, tem vídeo igual esse todo dia lá nas nossas redes sociais. Também deixa o like se tu gostou do vídeo, te inscreve no canal, muitos de vocês não são inscritos, confere se tu já apertou o botão de se inscrever. Também comenta aqui embaixo se tu é torcedor do Fortaleza, se tu é torcedor de algum outro time, o que tu achou do vídeo. É isso, um abraço, até a próxima. E se quiser seguir, ó, tem esses dois vídeos pra ti, ó. Clica num deles e segue com a gente. Tchau!